O Brasil é a nossa fonte de inspiração. E os brasileiros, os grandes personagens das histórias que contamos todos os dias, de todos os cantos do país. Existimos para transformar realidades, para ajudar a fazer as perguntas certas com inteligência e distribuir conteúdo de alto nível. Vamos além das notícias. Cobrimos, reverberamos. Tudo para chegar na intimidade de cada história. Histórias que nos revelam, nos aproximam e nos mudam. Investigamos acontecimentos relevantes com detalhamento. Analisamos as diversas faces que compõem todo e qualquer fato. Alcance com profundidade e responsabilidade. Como fazemos? Com diálogo, informação e opinião forte, respeitando a de cada um, refletindo a diversidade que nos faz brasileiros. Somos um canal de troca e interatividade. Saber primeiro, entender melhor. Criar juntos conteúdo para todas as audiências. Nosso propósito é fortalecer a sociedade democrática com jornalismo confiável. Acreditamos na interdependência da sociedade e das instituições. Ajudamos a transformar o Brasil porque nossas histórias mexem com as pessoas. E não é isso que fazem as boas histórias? Somos agentes de mudança e mudamos junto com o país que traduzimos. Inovação é cotidiana. Estamos todos conectados. Somos Brasil. Somos o nosso ontem, o hoje. E estamos comprometidos com o nosso amanhã. Somos Globo. No dia em que nascemos, damos início ao nosso caminho. E logo surgem as primeiras curvas, as primeiras turbulências, a primeira grande queda. Não importa onde você esteja, quem você é e nem de onde vem. Todos vivenciamos momentos em que precisamos de amparo. Afinal, a vida não costuma ser como imaginamos. Ao mesmo tempo que existem dias de fartura e dias de compartilhar a felicidade, existem dias em que algo importante pode faltar. Nessas horas, procuramos alguém que possa ficar ao nosso lado e nos ajudar. Mesmo quando pareça impossível, quem realmente se importa dá um jeito de chegar. A vontade de fazer o bem é a nossa natureza. Esse comprometimento com os lugares que passamos é o legado que queremos deixar para vocês, para nós, para todos. A Aegea, nossa natureza, movimenta a vida. Boa tarde a todos, eu sou Luciana Rodrigues, editora de Economia do Globo, e vou mediar o debate como o conceito ESG impacta o mercado de trabalho e os investimentos. Este encontro é uma realização do jornal O Globo e da revista Época, com o patrocínio da AEGE Saneamento, e está sendo transmitido nos canais dos dois veículos no YouTube e no Facebook. A sigla ESG, iniciais em inglês para Meio Ambiente, Preocupação Social e Governança, entrou de vez na agenda de empresas, investidores e consumidores. Para discutir estratégias sustentáveis no pós-pandemia, convidamos 3 profissionais com forte atuação nesta área. Eu vou apresentá-los. Fábio Perovic, sócio fundador da Fama Investimentos e um dos pioneiros em adotar critérios ESG em fundos de investimentos. Gabriela Chaves, economista e fundadora do Non-Front, uma plataforma de educação e empoderamento financeiro, e também pesquisadora do NEPAFRO, Núcleo de Estudos Afro-Americanos nas áreas de gênero, raça e trabalho. E Thaís Castro, diretora de Recursos Humanos para a América Latina do Page Group. Eu queria começar falando um pouco sobre representatividade e te perguntar, Gabriela, assim, nós vemos hoje em dia uma busca crescente de empresas por ampliar a contratação de mulheres, negros, profissionais LGBT, por adotar uma publicidade mais diversa e por treinar equipes também no atendimento ao público com esse contexto. Você avalia que o mercado, a comunidade percebem isso? Os possíveis candidatos a emprego, os consumidores, os fornecedores, o público em geral percebe essa mudança ou ela ainda é muito incipiente?
Oi, boa tarde. Bom, acho que no caso do que a gente tem chamado de representatividade, a gente tem aí um resultado de lutas que duram pelo menos décadas. A luta pela inclusão das mulheres, da população negra e por todos os direitos para a população LGBT é uma luta que não começa agora, é uma luta que vem de muito tempo. O que acontece nesse momento é que eu acho que o mercado está percebendo o quanto que a discriminação, seja ela racial, seja ela de gênero ou sexual, ela tem danos muito grandes para todo o mercado. Gera uma série de ineficiências e compromete muito a tomada de decisão por parte das organizações, né? Então, acho que nesse momento, o debate que clama pela maior representatividade de mulheres, negros e pessoas LGBT, no fundo, é um debate que conclama a mudanças estruturais, né? Até que ponto o modelo de desenvolvimento que a gente vem encarando até aqui é de fato sustentável? O que acontece quando a gente muda os sujeitos que tomam decisão e consegue abrir esse espaço de tomada de poder para outros sujeitos com outras trajetórias? Qual é o resultado dessa mudança e dessa inclusão? Acho que existem uma série de exemplos no mundo que vão mostrar que o caminho da igualdade, o caminho da inclusão, ele é um caminho de prosperidade para toda a sociedade. E é por isso que esse debate, ele é central nesse momento que a gente está vivendo. Tá no mudo. Obrigada. A gente falou um pouquinho aí da perna social, eu queria falar um pouquinho agora da questão ambiental também, e um pouco do que você falou, Gabriela, pegando carona nas suas palavras, né, como o caminho é um caminho de prosperidade, quando você adota esses critérios ESG. E aí, Fábio, eu queria te perguntar, às vezes a gente vê uma falsa dicotomia entre desenvolvimento sustentável e crescimento econômico, né? E assim, eu sei que você foi um precursor aí nos investimentos com propósito, buscando critérios ESG nas empresas onde investir. Como que a gente pode quebrar esse paradigma ou deixar claro que nem sempre o desenvolvimento sustentável ou respeito às questões sociais podem representar uma trava ao crescimento, ou muito pelo contrário, eles acabam sendo um impulsionador de negócios e de crescimento? Bom, antes de mais nada, obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que todos estejam com saúde, suas casas, seus familiares também. Eu acho que essa questão que você traz, essa falsa dicotomia, ela se apresenta de múltiplas formas em vários momentos do tempo. Inclusive, agora, nesse momento da pandemia, se trouxe essa falsa dicotomia entre saúde e economia, como se fossem inimigas, né, uma da outra, quando, na verdade, a solução para ambas é a mesma, que é a vacina. Então, a tendência, muitas vezes, a gente fica achando que sustentabilidade é inimigo de crescimento, e empresas que pensam nos seus stakeholders, né, nos seus fornecedores, colaboradores, clientes, meio ambiente, etc., estão pouco preocupadas com os resultados financeiros, e que são empresas, então, que não objetivam o lucro, o que também é totalmente falso. A gente precisa entender que a gente está no meio de uma grande transição de modelo econômico. A gente está passando de um modelo capitalista, que é aquele capitalismo super hostil, que foi bastante presente na década de 90, para um novo capitalismo. E esse capitalismo é um capitalismo de stakeholder, e que as empresas bem-sucedidas, elas olham não só apenas para si, mas para todo o ecossistema em que ela vive. E, com isso, se entendia no passado, poxa, se eu vou olhar mais para o meu fornecedor, mais para o meio ambiente, mais para o colaborador, mais para o cliente, etc., vai sobrar menos para mim. O que tem se mostrado é exatamente o contrário. As empresas que estão plugadas, vamos dizer assim, nesse novo modelo econômico, esse capitalismo de stakeholder, têm trazido melhores resultados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não é mais uma escolha. A sociedade também precisa, né, por conta de várias urgências, tratar as questões ambientais e sociais de uma maneira diferente. A questão climática, por exemplo, não é uma opção. A gente está numa emergência climática, na qual, se corporações e indivíduos não agirem diferente,
provavelmente a gente terá uma vida meio insustentável ali na frente. E as questões sociais são da mesma forma. Então, desigualdade social, inequidade de gênero, inequidade racial, inclusão trans, LGBTs e PCDs e etc., são questões que estão sendo empurradas com a barriga por muito tempo, e a gente não pode mais, a gente, enquanto participantes de um mercado de capitais, ou investidores e mesmo corporações, ignorar esses tipos de problemas da sociedade, tanto o lado ambiental quanto o lado social. Então, empresas têm sido extremamente bem-sucedidas financeiramente, sendo responsáveis, países da mesma forma. Então, eu acho que existe uma falsa dicotomia que tem trazido imobilismo em vários agentes, e a gente precisa derrubar isso de uma vez por todas. Obrigada. Eu queria, Thaís, conversar um pouquinho com você sobre a perspectiva das empresas. A gente tem visto aí mais ações para ampliar a diversidade nos quadros, para mostrar compromisso com o meio ambiente e com a governança. Agora, como fazer com que isso, de fato, seja inserido na cultura da empresa? Porque, às vezes, as pessoas ficam com a percepção de ser uma iniciativa, assim, para o público ver, ou uma iniciativa de fachada. Como inserir isso no DNA e na cultura organizacional mesmo das empresas? Vamos lá, boa tarde a todos, né? Obrigada por ter-nos aqui. Eu acho que essa discussão é sempre muito, né, cada vez mais relevante. Eu estou longe de ser uma expert, eu sou mais uma grande interessada no tema, até porque toca diretamente, né, o centro das organizações e do mercado de trabalho. Mas eu acho que você tocou num ponto fundamental, Luciana, que é como realmente garantir que esses critérios ESG são incorporados, né, dentro da cultura organizacional e não seja isso de fachada, né? Porque essa história não é nova, né? Eu acho que todo o tema relacionado à sustentabilidade, de alguma forma, responsabilidade social, ela vem se fortalecendo, né, e criando diversas ferramentas nos últimos 30, 20 anos, né? A própria Gabriela trouxe, as lutas que a gente tem hoje não são de hoje, essas lutas são muito antigas, né? Essa dicotomia, né, que o Fábio trouxe também, ela está presente aí nessa batalha entre, se eu sou sustentável, é um tema, né, mais de abraçar a árvore, ou não, se eu sou só atrás do lucro propriamente. Então, acho que isso vem tendo uma mudança de narrativa muito grande, né, onde a sustentabilidade passa a ser só o tópico necessário para a nossa existência, e ela passa a ser também um tema muito importante para a economia. E eu acho que isso fez com que muitos investidores e corporações começassem a olhar, principalmente agora com a pandemia, para esse tema de uma maneira mais urgente e mais profunda e mais transparente e sincera também, sabe, Luciana? Eu acho que esse tema de como garantir a geração de valor para o acionista no longo prazo, ela é fundamental, né? Não vai ser só mais o lucro pelo lucro, o maior lucro possível, e sim o maior lucro sustentável, né? Então, eu vejo muitas organizações começando a repensar isso. E aí eu acho que tudo começa com a última letrinha da sigla, que é o G, né? É a governança, ela está por último, mas, na verdade, eu sempre vejo ela como a primeira, porque a evolução e a importância desses temas ambientais, sociais, de diversidade, elas não vão acontecer se as instituições de governança das empresas não derem o peso e o direcionamento que realmente são necessários para incorporar esses critérios dentro dos valores e dos organizacionais, né? Então, o que a gente vê hoje é que, sim, tem algumas empresas já mais avançadas nisso, normalmente grandes organizações multinacionais, globais, presentes em muitos países, que precisavam garantir um estándar, né, independente de onde elas estavam, mas a gente vê muitas outras empresas tendo que agora rever essas estruturas de governança para garantir que esses temas realmente estão conectados com a função social da empresa, né? Então, está conectado com seus propósitos, valores, com a tua cultura, com o teu comportamento, né? Eu acho que isso vai ser fundamental. E eu sempre falo, né, que não adianta, o investimento tem que estar ali por parte das empresas, né? Não adianta a gente ser, né, ingênuo e dizer, não, a gente faz um plano e sem investimento isso vai acontecer. Não vai, né? Muitas vezes a gente brinca com aquela frase, diga-me com quem andas e eu te direi quem és, é quase assim, me mostra seu orçamento, né, que eu vou dizer onde estão as suas prioridades. E as empresas que quiserem realmente fazer um progresso nisso e incorporar na cultura,
vão ter sim que repensar governança e orçamento, né? Eu acho que um outro tópico muito interessante é como todos os critérios de ESG também começam a impactar a remuneração de conselhos, de executivos, né? E isso é mais uma ferramenta de garantir que isso vai permear essa cultura organizacional, né? Acho que foi até no fim do ano passado que a própria Gerdau se manifestou dizendo que sim, incorporar indicadores de ESG aos bônus dos executivos, né? Eu acho que são ações desse tipo que realmente vão garantir que não seja um tópico de fachada, né? Até porque quem tiver isso implementado vai ser uma grande vantagem competitiva em diversos setores, inclusive na atração de investimento para o próprio desenvolvimento e sustentabilidade da empresa. Obrigada. Você falou aí, Thaís, do longo prazo, né? E eu queria voltar para o Fábio e fazer uma pergunta aí sobre a ótica do investidor. Você costuma falar, Fábio, que você não compra uma ação, você vira um sócio da empresa, né? Você acha que hoje os investidores, de maneira geral, sobretudo no pós-pandemia, e com o amadurecimento que existiu no Brasil, no mercado de capitais, mais recentemente, até pelo nosso cenário de juros mais baixos e tudo mais, você acha que no Brasil o investidor já tem essa perspectiva, não vou comprar ação barata só para vender caro, eu quero me tornar sócio, eu quero fazer um compromisso de longo prazo ao participar deste mercado? Eu acho que a sua pergunta ela precisa ser respondida em camadas. Não é sim ou não. Eu acho que a gente está em um processo, e esse processo ele não é um processo uniforme para todos os investidores. Então, vou dar alguns recortes que eu acho importantes. Primeiro, tem um recorte de idade. Então, os investidores da geração Z, os millennials, sem dúvida nenhuma, investem de acordo com seus princípios, né, de acordo com seus valores pessoais, e se incomodam em serem acionistas, ainda que por curto prazo, de empresas que estejam em desacordo com suas crenças, com sua maneira de ver o mundo. Então, isso está muito claro para mim. Obviamente, não são todos, mas uma boa parte dos investidores mais jovens já tem essa maneira de olhar. Por outro lado, esses investidores, do ponto de vista de montante, ainda são pequenos, ainda são pessoas que estão começando suas carreiras agora, e são muito menos relevantes do que os recursos de investidores institucionais ou de investidores já mais estabelecidos. Dos investidores mais estabelecidos, eu acho que até 1 ano e meio, 2 anos atrás, eles sequer tinham parado para pensar nesse assunto. Eles não tinham sido impactados por essa questão ainda, embora essa questão não seja nada nova. Então, eu mesmo faço investimentos dentro da filosofia ESG no Brasil desde 1993, mas não era a maneira predominante de se pensar na comunidade investidora. Então, é um tempo muito curto, faz 1 ano e meio, 2 anos que isso tem sido impactado, e isso impacta pessoas de diferentes formas. Alguns acham que é mimimi, outros associam investimento responsável com filantropia, o que também é um grande erro, outros começam a refletir o assunto, outros já foram impactados, mas ainda estão bastante sujeitos e suscetíveis a greenwashing, porque tem muito pouco conhecimento. Enfim, eu acho que a gente está num processo, e como todo início de processo, é um processo caótico. Acho que o único ponto que é super importante a gente pontuar aqui, em relação ao estágio desse processo, é que o mercado financeiro, infelizmente, nos últimos 20 ou 30 anos, ideologizou as principais questões que estão por trás do ESG. Então, direitos humanos e meio ambiente. Essas questões eram tratadas como se fossem tabus dentro do mercado financeiro, que tem uma ideologia predominante que não dialoga com esses valores, infelizmente, né, porque direitos humanos e meio ambiente não têm ideologia, mas foram entendidos dessa forma. Então, houve uma certa repulsa da grande maioria do mundo corporativo e dos investidores também em relação a essas questões. E essas questões são extremamente profundas, complexas, amplas, elas não podem ser compreendidas de uma hora para outra, enfim, elas requerem muita reflexão, muita análise, visão sistêmica e etc. e tal.
Então, quando esse assunto ESG passa a ser debatido no mercado local, claro que a gente vê algum reducionismo, alguma superficialidade, uma compreensão de uma forma errônea, mas acho que isso tudo está no meio de um processo. Então, provavelmente, se você me fizer a mesma pergunta daqui 1 ano ou 2, eu vou ter uma resposta melhor, né, mais construtiva para te dar naquele momento. Neste, eu ainda acho que existe muito discurso, muita falta de compreensão, muito reducionismo, mas eu acho que estamos na direção correta. Desculpa, a gente demorou um pouquinho a abrir o microfone aqui. Não, assim, a gente conversou agora com você, né, Fábio, sobre novos valores na hora de investir, e eu queria conversar com você, Gabriela, sobre novos valores na hora de lidar com o dinheiro de maneira geral, né? Você, nas suas palestras sobre educação financeira, voltadas para o público de periferia, sempre fala da questão do dinheiro como um autocuidado, né? Como o dinheiro, quando ele não existe, ele acaba virando uma questão de briga, discussão, e a segurança financeira permite aí, não só a perspectiva de futuro, mas também o afeto nas famílias. Você acha que é possível ressignificar o valor do dinheiro, da economia, em outros parâmetros, em parâmetros da sustentabilidade, do respeito à diversidade? É possível adotar esses critérios ESG na maneira como as pessoas lidam com o dinheiro? Olha, Luciana, quando eu comecei a faculdade, eu achava que a economia era o estudo do dinheiro. Até que na primeira aula, uma professora chamada Leslie, ela trouxe que a economia é a ciência que estuda a produção e distribuição de valores numa sociedade. É muito mais do que o dinheiro. É pensar como que a gente gera valor e como que a gente distribui valor nessa sociedade. Nesse sentido, minha resposta é sim. A economia, ela é uma ciência social e, portanto, ela resulta de pactos e acordos sociais. Nós estamos no ano 21 do século 21 e é fundamental que a gente se pergunte quais serão os acordos e paradigmas sociais que nós teremos nesse século. O século passado, ele conviveu com uma série de questões muito caras, como, por exemplo, a negligência em relação à questão ambiental. O século passado, ele teve a manutenção de uma série de opressões de gênero e de raça. Então, é fundamental que a gente pense quais serão os acordos sociais que nós teremos para o desenvolvimento do século XXI, porque é fundamental a gente pensar na sustentabilidade. E aí tem um ponto muito importante, quando a gente fala da questão do lucro, que é, em que medida a gente pode, de fato, ter como saudável um lucro que não é sustentável no médio e no longo prazo? Como é que a gente consegue garantir que a produção social ela vai ser sustentável? Como é que a gente consegue garantir que o impacto das empresas dentro da sociedade é um impacto positivo e não negativo, como no caso que a gente viu, por exemplo, da Vale, a tragédia de Brumadinho, que deixou aí um impacto imensurável no meio ambiente e na vida da sociedade que compunha aquela região. Então, acho que a gente está falando de um século onde a gente vai pensar novos investimentos e também novos investidores, porque até muito pouco tempo atrás, o mercado financeiro ele era muito restrito para pessoas com muito dinheiro, né? O próprio acesso à Bolsa de Valores, ao Tesouro Direto, são, do ponto de vista histórico, ferramentas muito, muito novas. Então, acho que também a discussão muda na medida em que outros atores entram nesse mercado e se apropriam desse universo. Durante muito tempo, falar de economia foi uma coisa restrita para pouquíssimas pessoas no Brasil, homens brancos e ricos. E hoje, a realidade é que as pessoas estão percebendo que todo mundo lida com dinheiro e com economia, né? Inclusive a dona de casa, ela é muito importante para a economia, porque ela movimenta a economia doméstica. As pessoas desempregadas também são fundamentais para a economia. Então, acho que essa mudança ela vai vir muito dos novos atores que estão entrando nesse debate, problematizando questões que são tratadas como dogmas há muito tempo. Eu queria aproveitar aí a sua deixa sobre esses novos atores e conversar um pouco com a Thaís sobre atração de talentos, contratação, né? O Fábio até falou que os millennials
são muito preocupados na hora de investir, e em que pese a gente está com uma crise enorme no mercado de trabalho brasileiro hoje, a gente sabe que encontrar um profissional qualificado, um talento, seja pela sua formação, ou seja pela sua atitude, visão de mundo, experiência de vida, às vezes é difícil as empresas encontrarem. Eu peço desculpas, tivemos um problema técnico e por isso foi interrompida a transmissão, mas já estamos de volta, estamos todos aqui, apenas o Fábio que já deve estar entrando, mas eu vou seguir o nosso debate, agradeço aos convidados pela paciência, ao público também pela compreensão. Eu tinha perguntado para a Thaís, e vou voltar a essa pergunta. Thaís, pouco antes da nossa transmissão cair, a Gabriela estava falando sobre os novos atores, né? Sobre esses jovens que têm outras motivações. E eu queria saber de você se as empresas, na hora de contratar as pessoas, tudo bem que a gente vive uma crise grande no mercado de trabalho, mas ainda assim é preciso buscar talentos, né? Na hora de você buscar esses talentos, é importante você levar em conta as motivações dos jovens, no sentido de respeito ao meio ambiente, respeito social, os critérios ESG, que é o tema do nosso debate aqui. Então, voltando aqui, sem dúvida, isso vai ser um fator fundamental também na retenção de talentos, até um pouco associado com o que o Fábio havia dito sobre, né, a atração dessa nova geração para dentro do pool, né, para a parte de investimentos. A mesma coisa vai acontecer no mercado de trabalho e nas organizações, né? Quem levar realmente com seriedade, né, os critérios de ESG, implementá-los, segui-los, monitorá-los, demonstrar avanço, realmente vai ter uma vantagem competitiva, como eu tinha falado, em muitos sentidos, né? Na atração de talentos, na retenção dos talentos, no engajamento, né? E vai fazer uma cultura, uma marca empregadora muito mais fortalecida também. A gente costuma dizer que nessa época de talentos líquidos, né? Eles se movimentam tanto, né, mesmo com uma situação de mercado mais complicada, as organizações continuam competindo para talento. E quem conseguir demonstrar realmente avanço e impacto nessas áreas vai sair na frente. Eu acho que nesse mercado, né, mais novo, mais complexo, né, com multi-stakeholders, né, comunidade, colaboradores, investidores, fornecedores, todos esses vão estar julgando a performance das empresas, e o talento não vai ser diferente disso, né? Eles vão querer olhar além da performance financeira de curto prazo, e sim no impacto, não só na sociedade, mas deles como pessoas, né? O desenvolvimento deles como pessoas e como profissionais dentro desse ambiente. Eu acho que né, esse novo redesenho, né, de sociedade pós-pandemia, de economia, também definitivamente começa a abrir um novo capítulo, né, da cultura organizacional das empresas. Você falou de um novo capítulo, que é o capítulo pós-pandemia, e eu queria conversar com todos vocês sobre uma das pernas da ESG que eu acho que a gente explorou menos, que é a perna de governança, sobretudo na questão do compliance e de corrupção, que não é um tema pós-pandemia no Brasil, infelizmente é um tema que nos acompanha há décadas, né? E eu queria saber a avaliação de vocês, se os stakeholders, as empresas, os investidores, os consumidores, estão mais atentos a essas questões. Gostaria de começar perguntando por você, Fábio. Você acha que as empresas, os investidores, estão buscando regras mais rígidas de compliance no quesito corrupção? Não, obrigado pela pergunta. A pergunta é super importante. Infelizmente, continua atual. Há muito tempo ela é uma pergunta atual. E quando a gente fala de empresas, a gente tem que tomar cuidado para não cometer generalizações, né? Porque existem 20 milhões de empresas no Brasil, e a gente acaba tendo muita visibilidade em relação às empresas maiores, as empresas estão listadas na Bolsa, mas essas são 400 empresas, né? A gente está falando de uma elite que a gente não pode transportar o que acontece com essa elite empresarial para o resto da realidade brasileira. Então, acho que essa distinção é super importante de ser feita. E aí, o que eu posso colocar é que essa questão, ela ainda não é sequer resolvida dentro da elite empresarial. Então, quanto mais vamos dizer, nas empresas grandes, médias e pequenas do nosso país. Então, eu acho que é um problema
muito sério, sistêmico e que tem uma questão cultural aqui envolvida, da maneira de se fazer negócios, que ela não está de acordo com os bons princípios da ética. Então, acho que a gente precisa, enfim, corrigir isso de duas formas. A primeira é mais a longo prazo, obviamente, com educação, com choque cultural, e as organizações, elas precisam, da sociedade civil, elas precisam combater de dentro para fora essas más práticas. Mas isso não acontece sozinho, né? Nesse início, ela precisa ter um enforcement, né? Um esforço das companhias melhorando vamos dizer, a vigilância, as regras internas, a fiscalização, etc., que é empoderar as áreas de compliance, né? De cada vez ter regras mais rígidas e que as empresas possam atuar fortemente em cima disso. E nisso eu vejo duas subdivisões. A primeira é a própria empresa vigilando a si mesma, e a segunda é o ambiente regulatório que seja mais parrudo, em que os órgãos fiscalizadores, eles tenham uma dotação orçamentária maior, com mais, enfim, hoje tem até uma questão de inteligência artificial, que pode ser uma grande aliada nessa luta pelo combate às questões éticas, mas que a impunidade ela não pode existir nem dentro da empresa e nem fora. Então, as regras elas também precisam ser duras, e não adianta só a vigilância ser dura, né? Porque uma vez detectado o problema, vai acontecer o quê? Se não acontecer nada, isso é um convite para a continuidade da impunidade. Então, eu acho que, apesar desse problema ser um problema que, infelizmente, a gente, enquanto brasileiro, tem convivido com ele há muitas décadas, eu acho que a gente, e algumas organizações têm sim se preocupado com isso. Acho que a gente ainda não pode dizer que a gente esteja num caminho de resolvê-lo. É claro que algumas organizações têm se esforçado bastante nesse sentido, mas os exemplos estão aí, né? Os exemplos com uma frequência muito maior do que a gente gostaria, e esses são os exemplos que já se mostraram públicos, né? Fora os exemplos daqueles todos que a gente ainda não sabe. Então, eu não consigo infelizmente, comemorar avanços nessa área ainda. Pois é, Fábio, você falou da questão cultural, sobre como é preciso educar e conscientizar a respeito desse tema. E eu queria conversar um pouco com você sobre isso, Gabriela. Eu sei que você atua com educação, né? Educação financeira, e tem um diálogo aí mais forte com outras camadas, várias camadas da sociedade. Você percebe que a preocupação com ética entrou no radar? Os jovens ou até os adultos mais maduros percebem isso como um valor hoje, ou ainda é preciso galgar um terreno maior aí na questão ética? Bom, eu acho que essa questão ela é fundamental nesse momento. Eu acho que a ética na periferia é um valor muito presente, muito cultivado, mas a gente tem a dimensão educacional que ela precisa ser trabalhada. O Brasil ele tem um sistema de regulamentação extremamente complexo, e a gente precisa falar sobre a democratização do direito também e das normas. Muitas pessoas não sabem o que é compliance, né? Muitos microempreendedores que fazem parte desses 20 milhões citados aqui não fazem ideia nem do que significa esse termo, né? Compliance significa, basicamente, você estar de acordo com as normas. E muitos empreendedores não são preparados para empreender, de modo que eles não têm sequer um suporte jurídico para entender as normas aos quais eles estão submetidos, né? Quando a gente fala de abrir uma lanchonete, parece um empreendimento simples, mas tem muita legislação e regulamentação envolvida. Então, a educação ela é uma chave de transformação fundamental para que a gente consiga instrumentalizar as pessoas a agir com as melhores práticas, né? Direito, a ética ela é uma construção social, e as regras, as leis que a gente tem de regulamentação dos mercados, elas precisam também ser traduzidas para as pessoas de todos os níveis de formação,
Porque hoje, na realidade que a gente tem do mercado de trabalho brasileiro, a gente tem milhões de pessoas que estão vendendo o almoço para pagar a janta, pessoas que viviam com rendimentos diários do trabalho informal e que estão hoje à beira da insegurança alimentar. Então, como é que a gente instrumentaliza essas pessoas para que elas tenham conhecimento das normas e consigam estar de acordo com elas? Acho que essa é uma pergunta fundamental para a gente fazer nesse momento, e a educação e o empoderamento através da educação, eu acredito que são as respostas, assim. Muitas vezes a gente coloca a educação enquanto uma solução de longo prazo, mas é importante a gente pensar que quando a gente consegue facilitar o acesso, essa transformação ela pode ser muito grande, inclusive no curto prazo. Então, eu defendo que a gente precisa aí dar ferramentas para que as pessoas entendam esse conjunto de regras que não são simples. A gente está falando de regulamentações muito complexas do ponto de vista fiscal, do ponto de vista operacional. São muitas questões que permeiam o negócio. Então, é fundamental que a gente consiga aí democratizar esse acesso e eu acho que a educação cumpre esse papel. Gabriela, você falou do sentido de urgência, né? Muitas pessoas hoje que estão ali tentando ganhar o seu almoço, o seu jantar. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para vocês três, a respeito da pandemia e dos critérios ESG. Vocês avaliam que a pandemia pode ter criado um sentido de urgência maior para os critérios de responsabilidade ambiental, responsabilidade social, né? Bem ou mal, o coronavírus, a sua origem pode estar relacionada com o homem invadindo o meio ambiente e expôs inequidades sociais gigantescas no mundo inteiro. A pandemia pode dar um senso de urgência para os critérios ESG? Se você quiser começar respondendo, Gabriela. Enfim. Eu gostaria muito de responder positivamente essa pergunta, mas diante do que a gente tem visto no Brasil, eu acho que essa resposta não pode ser positiva. Acho que a pandemia, ela coloca para toda a sociedade um questionamento acerca do movimento de acumulação que a gente tem feito e da forma como a gente tem desenvolvido a economia. É um convite a gente repensar esse impacto ambiental, social, mas eu sinto que nem todas as empresas estão convencidas. Muitas empresas ainda acham que a pauta do ESG é um mimimi, é uma moda, é uma onda. E, na verdade, a gente está falando de um movimento secular, né? A gente está falando de uma mudança de paradigma na sociedade como um todo. Quais elementos que eu acredito que podem acelerar a implementação dessa agenda no Brasil? A pressão do mercado internacional. Infelizmente, existem setores no Brasil, como, por exemplo, o agronegócio, que continuam, né? No meio da pandemia, a gente viu recordes de queimada, a gente viu o Cerrado queimando no ano passado de uma forma muito triste. Então, infelizmente, eu acho que para alguns setores, somente os embargos internacionais vão gerar algum tipo de movimentação. Porque a questão do agronegócio no Brasil e do impacto da agricultura no meio ambiente é uma questão que vem sendo debatida há muito tempo. Mas quando a Europa problematiza a compra de carnes do Brasil por conta dessa gestão ambiental negligenciada, eu acho que isso acaba acelerando um pouco mais esses processos. Então, infelizmente, não vai ser pelo amor, mas pela dor que essa agenda ela vai se espalhar no Brasil, porque internacionalmente essa questão já está, inclusive, em outros níveis de debate, por isso que é fundamental que a gente consiga olhar para isso aqui no Brasil pelo amor e não pela dor através de embargos econômicos internacionais. Se eu puder só acrescentar alguma coisa ao que, por favor, Silvia, Thaís. Ao que a Gabriela disse, eu acho que talvez a pandemia tenha trazido muita angústia nesse sentido, mas não ainda urgência. E ainda assim, aqueles que sentiram a urgência, eu acho que ainda sofrem para se organizar de uma maneira correta para a implementação do que vem a ser o ESG, né? Eu acho que as empresas, muitas que estavam à frente desse processo, principalmente as globais, internacionais, muitas ainda vão ter que atualizar, né, a sua governança, o seu compliance, para ter certeza que a gente está andando na direção certa. E existe uma camada muito grande da população que, como a Gabriela disse antes, não chega nem perto disso.
né? A urgência dele ainda é a sobrevivência dentro desse cenário, né? E não falar de impacto social ambiental. Então, o gap é muito grande, e nesse sentido eu acho que a pressão internacional, seja ela por embargos, ou seja por demonstrar boas práticas e como isso, né, pode beneficiar o país, as instituições, a população, são muito benéficas nesse sentido. Poderia ser pelo amor ou pela dor, eu ainda acho, Gabriela, que vai ser mais pela dor. Você concorda, Fábio, que essa urgência virá pela dor e não pelo amor? Pegando aí essa analogia. Acho que a Gabriela e a Thaís trouxeram pontos super relevantes, super interessantes. Eu queria complementar, e que meu complemento não seja entendido como uma discórdia, é só uma visão complementar que às vezes pode parecer um pouco uma voz dissidente, mas não necessariamente eu já vou explicar. Mas estamos abertos à discordância também, não, tá? Somos um debate plural. Eu não tenho nenhum problema com isso, mas vamos lá, mas é só para não ficar mal entendido. O brasileiro, infelizmente, né, isso já foi apontado por pesquisa, é um dos países relevantes do ponto de vista de população que menos acredita em ciência. E a pandemia acabou trazendo um pouco de luz à ciência. Então, ao trazer um pouco de respeito à ciência, isso, de certa forma, fortalece alguns dos elementos importantes da pauta ESG, como, por exemplo, a questão ambiental, a questão climática, que o brasileiro, na média, desprezava a ciência, e alguma luz foi trazida a partir da pandemia, e nesse sentido, acho que tem um elemento positivo que foi introjetado no brasileiro médio. O segundo ponto que eu vejo é que muitas empresas, quando eu estou falando muitas, não quer dizer todas e nem a maioria, estou falando muitas empresas começaram a repensar os seus papéis, e antes as empresas entendiam que seus papéis eram produzir produtos ou vender serviços, e elas começam a repensar e falam, poxa, será que meu papel vai além de oferecer produtos e serviços, e também cuidar do meu colaborador, da comunidade no meu entorno, etc. E algumas empresas começam a trazer na pauta dos seus conselhos de administração e de diretoria questões como investimento social ou destinação de parte dos resultados para apoiar tanto colaboradores e as comunidades nos seus entornos, um olhar um pouco diferente. A dúvida que se tem é se isso é válido apenas por esse momento mais sensível que a gente está vivendo, ou se isso vai ser incutido na maneira das empresas olharem o próximo quando a gente passar essa crise. Esses pontos eu não tenho resposta ainda, mas eu tenho elementos que eu vejo cada vez mais sendo discutido nas empresas. E, de novo, eu acho que ainda é pouco, mas pelo menos é algo que caminhou um pouco positivamente. Em relação à questão dos embargos internacionais, eu acho que existe um embargo nacional que está chegando, mais a médio prazo, não a tão curto prazo assim. E, de novo, voltando na questão dos novos consumidores, né, dos consumidores da geração Z, essas pessoas, elas consomem de uma maneira diferente que a minha geração consome. Quando a minha geração, por exemplo, vai escolher uma camiseta, ela vê os atributos da camiseta são estética, qualidade e preço. Então, passou na frente de uma loja, viu uma camiseta bonita que parece boa, é o preço adequado, leva-se a camiseta e ponto. As pessoas dessa nova geração talvez olhem para outros atributos. Então, entender como essa camiseta foi feita é extremamente relevante para as pessoas dessa nova geração. Então, direitos trabalhistas foram preservados, existe nesse fabricante a certeza dessa fabricante dessa camiseta que não foi utilizado trabalho infantil, análogo a escravo e etc. A matéria-prima veio de área de desmatamento, qual foi a pegada de carbono dessa camiseta e assim sucessivamente. Então, são questões que esse jovem consumidor vai trazer para o mercado de consumo muito em breve, e as empresas que não estiverem preparadas para responder essas questões provavelmente vão perder mercado. O que significa que, se essa será a forma de consumir daqui a 3, 4, 5, 8 anos, as empresas que não começarem a fazer um rastreamento da sua
dos seus fornecedores, inclusive indiretos, não terão essa resposta para dar no tempo necessário. Essa não é uma informação que você tem disponível na sua mão de uma hora para outra. Então, esse monitoramento ele precisa ser feito agora. Existem empresas, inclusive empresas grandes, que já estão colocando para os seus fornecedores, por exemplo, olha, se você não tiver claramente uma política de diversidade, eu não compro mais de você. E assim sucessivamente. De novo, isso é pequeno, mas tende a crescer. Então, eu acho que essa dor que tanto o Gabi, desculpa, te chamei pelo apelido, mas quanto Thaís trouxeram, essa dor vai acontecer, mas acho que não necessariamente a gente vai precisar dos estrangeiros. Acho que eu conto muito, né? Eu tenho muita esperança no jovem que vai olhar para os produtos de uma maneira diferente. Consumir por consumir para ter o produto deixa de ser relevante. Como o produto foi feito passa a ser extremamente relevante. Então, de onde ele vem, como foi feito, direitos trabalhistas, agressão ao meio ambiente, se a empresa se posiciona em relação a grandes questões da sociedade, a empresa é antirracista, a empresa se posiciona em relação à homofobia, todas essas questões passam a ser relevantes. Na maneira que o jovem vai consumir seus produtos e o lugar que ele vai querer trabalhar. Então, a pressão vai vir daí, porque muito em breve, quem não estiver dentro dessa pauta, provavelmente não vai conseguir atrair talentos, não vai conseguir reter talentos e não vai conseguir vender produtos. As empresas vão ser atropeladas. Eu queria entrar num quesito aqui, você falou da maneira de consumir, e eu queria falar um pouco sobre consumismo, né? O brasileiro é tido no mundo inteiro como a classe média brasileira, mas também todos os brasileiros de maneira geral, como mais tendendo mais ao consumismo ou até à ostentação. Vocês acham que isso tende a mudar nas diferentes camadas da nossa sociedade por uma preocupação ambiental? Porque o consumo no Brasil sempre foi uma questão de representação, né? Você é o que você consome, muitas vezes na sociologia brasileira. Queria começar ouvindo a Gabriela a esse respeito. Bom, a gente trabalha muito essa questão da ostentação dentro do nosso curso de educação financeira lá no Front, e uma grande problematização que a gente faz é por que se chama ostentação quando determinados sujeitos consomem determinados produtos. Porque se você pensar os carros de marca, os carros de luxo, eles sempre existiram, mas eles se tornam ostentação quando eles estão na periferia, na favela. Os helicópteros sempre existiram, mas quando eles não estão num contexto central e vão para um contexto periférico, isso vira ostentação. Então, acho que já começa da gente pensar que brasileiros, né? Porque hoje, com um salário mínimo em torno de R$ 1.100 e um custo da cesta básica em torno de R$ 650 no país, a realidade da maior parte da população é de estrangulamento, e é de um orçamento extremamente estrangulado que tem reverberado na volta da insegurança alimentar no Brasil. Então, é importante isso para a gente entender que o Brasil é um país extremamente desigual. Enquanto tem pessoas que estão vivendo uma realidade de hiperconsumo e de consumismo exacerbado, a gente tem também uma outra realidade de pessoas que são privadas das condições mínimas de alimentação, de moradia, de saúde, de vestimenta. E para essas pessoas, a ostentação ela aparece quase que como uma resposta social, como uma necessidade de se afirmar, como você bem colocou. Acho que a discussão sobre o consumo no Brasil, ela precisa partir de uma melhor leitura das necessidades do mercado brasileiro. Existe uma necessidade pelo barateamento de determinados produtos que precisa ser ouvida, né? Hoje, uma máquina de lavar, uma geladeira não são bens tão acessíveis assim quanto parece. Eles se tornaram acessíveis por conta das políticas de expansão do crédito que a gente teve no Brasil nos últimos anos. Mas a gente precisa, novamente, aí eu convido a gente a olhar a realidade das pessoas mais pobres, assim. Existem uma série de questões quando a gente diz respeito a como que a gente trata, por exemplo, os dejetos, que são de responsabilidade do Estado também. Então, a gente está falando de pessoas que mal e mal têm saneamento básico. O Brasil é um país
que não têm saneamento básico nacional. Então, acho importante a gente não generalizar o brasileiro, porque essa crise, a gente está vivendo sim uma crise econômica, mas para quem? Porque o Brasil ganhou 11 novos bilionários no ano passado, onde a maior parte da população viu seus rendimentos encolherem. Então, é importante a gente fazer essas divisões para entender que existem camadas na sociedade brasileira que vão traduzir acessos totalmente diferentes. Tá certo. Thaís, você acha que essa questão do consumo e da relação com o dinheiro, num contexto de maior preocupação ambiental, ela se reflete também no ambiente corporativo, no mercado de trabalho? As pessoas hoje valorizam mais do que o salário e a remuneração e levam em conta outros quesitos na hora de planejar o seu futuro? Sem dúvida, eu acho que esse tema do que se busca, né, no ambiente de trabalho, além da remuneração, além de uma oportunidade de desenvolvimento e de ter a remuneração para, né, suprir suas necessidades de consumo, sejam elas quais forem, é muito importante, mas eu acho que o tema lembra antigamente que falava assim, fora da empresa não importa o que você faz? Eu acho que agora passa a importar muito mais. Então, o talento, né, os colaboradores, eles começam a olhar também como essa empresa interage com a sociedade, seja a comunidade, seja os fornecedores, né, porque se você não se importar se seu fornecedor usa ou não trabalho escravo, né, você também vai ser julgado. Então, esse espectro, né, corporativo, ele expande muito mais dentro desse novo cenário. A questão financeira, eu acho que tem tantas, né, por camada você vai ver uma diferença, acho que a ostentação nunca vai parar de existir. Do outro lado, você tem a sustentação, né? Existe uma camada da população que ainda não consegue se sustentar e que a pandemia agravou muito mais o cenário deles, né? Existe uma parte da população que foi excluída da área de consumo e ela vai ter que entrar novamente dentro disso. Eu acho que quando a gente olha as empresas ou os governos, é muito mais se preocupar como a gente vai tornar novamente uma parcela da população consumindo, porque isso vai ser vital para todo o resto da economia, né? Que uma divisão de renda seja realmente geradora de um consumo, né, importante para a sociedade, importante para o crescimento econômico do país, do que se preocupar com a ostentação ou não. Eu acho que está de alguma forma na cultura, vai continuar acontecendo para quem pode ostentar, mas eu acho que tem uma parte que vai seguir muito olhando como eu faço as minhas escolhas, né? O que é importante para a minha sobrevivência, o que é importante para a minha família, e à medida que esse problema for resolvido, aí eu acho que a gente volta no que o Fábio disse, eu vou consumir de quem? Né? E aí as empresas voltam de novo para esse pool, sendo julgadas por suas relações com a comunidade, com fornecedores, com o governo, com temas de integridade. Então, acho que vão ter aí steps diferentes para cada camada da população em termos do que consumo significa ou não. Mas acho que a preocupação de todos tem que ser garantir que haja consumo, né? Com a expansão de crédito, com empresas que tenham longevidade, né? Com lucro sustentável e não só o lucro do momento. E eu acho que esse vai ser o grande desafio de todos. Tá certo. Eu queria perguntar a vocês, começando pelo Fábio, sobre acesso à informação, né? A gente está falando aí de um processo longo, de maiores compromissos ESG, e a gente viu aí nas últimas décadas um acesso muito maior à informação no Brasil por parte de investidores, por parte do público que é aluno da Gabriela lá nos cursos de empoderamento financeiro na periferia, e mesmo de maneira geral, né, as novas tecnologias de informação democratizaram esse acesso à informação. Hoje é muito mais fácil fiscalizar empresas, cidadãos, governos em seus compromissos ambientais, sociais e de governança, ou vimos também muita contra-informação e muita narrativa que dificulta essa avaliação? O advento da internet, redes sociais, tecnologias, etc., certamente democratizam a informação, que até algum tempo atrás ela era quase de um sentido só, né? Então, nos veículos de comunicação
informando, e agora a gente tem uma questão totalmente descentralizada. Então, nesse aspecto, o mundo se torna, teoricamente, mais transparente, mas, ao mesmo tempo, surge a era das fake news, a era da disseminação de informação sem compromisso. Hoje mesmo, tem um veículo que trouxe uma pesquisa que o Brasil é um dos países em que mais dificuldade se tem entre diferenciar fato de opinião, e, enfim, então a informação, por um lado, traz esse poder fiscalizatório, enfim, é uma boa ferramenta, por outro lado, também ela atrapalha, né? Então, acho que a gente tem que, obviamente, quanto mais informação, melhor, mas a gente está numa fase em que tem muita informação irresponsável circulando. Então, acho que a primeira questão ali é a informação em si. A segunda questão é o que se fazer com a informação, né? Porque se o interlocutor, ele recebe informação, mas ele não compreende e não sabe analisar a informação, talvez era melhor ele nem ter tido a informação. Então, como eu coloquei anteriormente, o público investidor, durante muito tempo, e eu falo décadas, não debateu questões de direitos humanos, não debateu questões ambientais. E aí, de repente, ele é inundado com informações e não sequer sabe o que fazer com elas. Então, o fato de existir informações, de novo, é positivo, mas ele não é suficiente. A gente precisa trazer educação. E à medida que existe educação, as informações passam a ser uma ferramenta muito mais relevante do que elas soltas num ecossistema sem muita responsabilidade. Até porque, dando educação de qualidade, a informação passa a ser mais seletiva, né? Então, você consome o que tem relevância, você dispensa aquilo que não faz sentido nenhum. Então, acho que esse é um ponto bastante crítico. Tem uma questão ali que você, Luciana, trouxe, que é um pouco enfim, usando um pouco de termo de inglês, a gente está também numa fase em que o greenwashing, não só o green, mas social washing, e todos os tipos de washing são muito presentes, porque muitas empresas e muitas marcas, elas querem vender uma imagem que não necessariamente corresponde à realidade, mas porque isso eventualmente tem algum tipo de vantagem comercial, alguma vantagem institucional. Então, quando você, num momento como esse, encontra uma sociedade que é pouco informada sobre essas questões socioambientais, a narrativa vinda da empresa, que existe uma assimetria, né? Obviamente a empresa sabe muito mais sobre ela mesma do que o grande público. Então, a gente está num momento agora em que a sociedade é bastante vulnerável aos diversos tipos de washing. Então, a gente precisa os profissionais do mercado precisam ser o dobro de vigilantes para poder denunciar esse tipo de prática, que é uma prática muito ruim. Então, nesse sentido, as redes sociais também ajudam bastante, porque é uma voz que se dá de forma descentralizada para consumidores, professores, praticantes, pessoas apaixonadas pelo tema, ou cidadãos comuns que conseguem ter algum tipo de experiência e podem trazer essa experiência a público. Enfim, é complexo, né? Obviamente a descentralização da informação ajuda, mas ela precisa estar acompanhada de educação necessariamente. Obrigada, Fábio. Eu queria passar a voz para a Thaís. Thaís, eu sei que você precisa sair daqui a pouco e eu peço desculpas pelo nosso imprevisto técnico e a gente vai seguir um pouquinho mais aí no debate, já que tivemos esse contratempo. Queria, Thaís, se você quiser acrescentar algo sobre esse debate da informação e também se quiser fazer suas considerações finais antes de sair, e aí eu sigo com o Fábio e Gabriela mais um pouquinho. Tá bom, gente. Primeiro, obrigada, né, pela oportunidade da gente debater aqui. Eu acho que é um tema fundamental e eu acho que ele vai ser muito central, não só na economia, mas nas organizações e também para a sociedade. Então, fico grata, né, de vocês terem nos convidado para esse momento. Eu acho que até mais do que o tema
enfim, da comunicação, da tecnologia, falar um pouquinho só a mais, Luciana, sobre o que realmente para as organizações eu creio que vai ser fundamental nesse período, né? Eu coloquei ali que talvez seja um novo período da cultura corporativa, né? Uma nova era ali. E eu acho que como organizações, como empresas, muitos profissionais não estão devidamente munidos e voltando na educação, educados para lidar com esses temas relacionados a ESG, o impacto na sociedade. Eu vejo que os profissionais, os gestores, eles vão ter que se capacitar novamente para saber levar esses temas adiante, né? Eu acho que novas competências têm que ser desenvolvidas para que essa agenda realmente ande e tenha o impacto que tem que ter, né? Se esses profissionais desenvolverem novas competências, provavelmente a cultura organizacional vai ser muito mais forte, as estruturas organizacionais vão estar preparadas para lidarem com esses temas numa velocidade, com uma autonomia muito maior do que elas têm hoje, mas para isso eu acho que fazer com que a parte de reconhecimento, de que esses gestores tenham indicadores, que eles sejam incentivados ou não através da remuneração a exercer esse papel, a função social da empresa, eu acho que vai ser realmente fundamental dentro desse novo cenário. Mas queria agradecer muito, enfim, depois se tiver alguma outra pergunta, Luciana, que a gente possa responder de uma forma remota e divulgada, eu fico super à disposição. Mas, infelizmente, eu tenho um outro compromisso começando agora, tá bom? Tá ótimo, Thaís, obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês, tchau, tchau. Tchau, até uma próxima oportunidade. Gabriela, eu queria conversar um pouco com você sobre essa questão do acesso à informação e um ponto que o Fábio mencionou sobre educação, né? Como fazer o público perceber e identificar e analisar, né, a informação que as empresas, que os governos transmitem aí sobre os critérios ESG, que são o tema do nosso debate, né? O Fábio mencionou aí a questão do greenwashing. Hoje em dia tem o social washing, tem o diversity washing, né? Todo mundo tentando parecer bem na foto, mas é preciso analisar ali por dentro. Como educar o público para analisar corretamente as informações? Bom, em primeiro lugar, é muito importante que o mercado entenda como um todo que educação é diferente de marketing de conteúdo. O sistema econômico, o sistema bancário no Brasil, durante muitos anos, funcionou à base de oligopólios. Então, eles pouco tiveram disposição de investir num processo educativo da população. Não é à toa que até hoje nós temos um número de desbancarizados extremamente relevante. Acho que é fundamental que a sociedade como um todo entenda que o processo educacional ele é transformador. O marketing de conteúdo ele tem seu mérito, não quero que os marqueteiros fiquem bravos comigo, mas é importante a gente entender que o marketing ele tem um objetivo de informar, enquanto a educação ela tem um objetivo de transformar. E essa transformação que se obtém a partir da educação não pode ser, de certa forma, contaminada pela venda de produtos. Muitas vezes as empresas ficam aceleradas para vender produtos e acabam corrompendo o processo educacional. É importante a gente entender que quando a gente tem uma boa solução, no momento em que a gente empodera as pessoas e compartilha conhecimento com elas, elas vão escolher essa solução. Então, eu acho que o mercado ele não deve ter medo de instrumentalizar o seu público consumidor. Pelo contrário, a partir do momento em que as pessoas têm mais informações, e a gente não cai no problema da assimetria de informação, elas conseguem tomar decisões econômicas melhores. Então, é fundamental que a gente veja esse processo educacional e também para além da educação formal. É fundamental que a gente pense novos sujeitos do ponto de vista da produção de conhecimento e também reconheça essas formas de conhecimento. A gente trabalha na Nufront Empoderamento Financeiro o REP para ensinar economia. E é justamente pensando em como é que a gente, quando a gente traz novas trajetórias, novas bases, novas fontes de referência, a gente consegue talvez estabelecer processos educacionais que até então
não foram estabelecidos, justamente por uma metodologia que parte de uma realidade abstrata. Quando a gente traz a música dos Racionais, as pessoas entendem que falar de economia é uma coisa concreta e não abstrata, né? Então, eu acho que é fundamental que as pessoas se empoderem, que as pessoas tenham mais conhecimento e que o mercado também desenvolva mecanismos aí, indicadores e diligências para que as empresas não se aproveitem de pautas tão importantes, né? Não, a questão ambiental, a questão social são importantes demais para que a gente veja aí as empresas agindo de má fé com esses conceitos, numa tentativa de ganhar mercado e vender produtos, né? Esse tipo de postura, uma postura de sustentabilidade, ela vai trazer na prática os efeitos. E quando as empresas tentam fingir essa sustentabilidade, eu acho que elas também aderem aí a um risco muito grande reputacional, porque uma vez que essas questões são descobertas pelo mercado, a dificuldade de reverter isso é enorme. Sim, você volta vários passos atrás, né? Eu queria conversar um pouco com vocês sobre o Brasil vis-à-vis o resto do mundo, nesse caminho aí, juntas em direção a questões que, como o Fábio contou em determinado momento do nosso debate, não são questões ideológicas, são questões de necessidade da vida humana, mudanças climáticas, direitos humanos. Vocês acham que a gente está indo no mesmo ritmo, no mesmo passo que outros países em direção aos compromissos da ESG, já fazendo aqui uma ressalva da diversidade enorme dos vários Brasis que vocês dois mencionaram em momentos diferentes do debate? O que você acha, Fábio, nosso ritmo em relação ao resto do mundo? Bom, aí eu tenho uma crítica muito, muito forte em relação a essa questão, porque a pauta ESG, ela começa a impactar os brasileiros de uma mais larga escala há 1 ano ou 2 anos. E a gente está importando o ESG tal qual ele é fora do Brasil, sem levar em consideração os nossos próprios problemas. Se o ESG, ele eventualmente tivesse surgido no Brasil, provavelmente ele teria uma cara completamente diferente. Aqui a gente tem 56% de negros, por exemplo. Essa não é uma pauta europeia ou americana. Nos Estados Unidos tem, na Europa o percentual varia. A gente tem um problema de inequidade racial muito sério aqui. A questão de desigualdade social é a mesma coisa. A gente é o 7º país mais desigual do mundo. Onde o ESG está mais desenvolvido, como na Europa, essa não é uma pauta tão relevante. Então, esse não chega com uma força tão grande entre as principais questões ESG. Então, o que vem muito forte para o Brasil agora? Vem muito forte a pauta ambiental e, dentro da pauta ambiental, a questão climática. E, de novo, não estou diminuindo a importância dessa questão, mas é uma pauta super relevante para o mundo inteiro, mas o Brasil também tem seus próprios problemas. Então, a gente vira aqui no Brasil meio carbonocêntrico e fica discutindo questões de emissão de carbono, quando tem pessoas, um dos países, por exemplo, entre o G20, o Brasil é o 2º que morre mais gente de acidente de trabalho. Esse tipo de pauta não está no topo da preocupação ESG. As questões sociais, a mesma coisa, a questão de governança, a mesma coisa. Então, temos problemas aqui muito nossos. E a gente, ao importar as pautas europeias ou americanas, não necessariamente estamos endereçando na escala de prioridade as nossas próprias pautas, né? Então, somos aqui um dos países mais homofóbicos do mundo, um dos países mais racistas do mundo, um dos países mais desiguais do mundo, um dos que mais tem acidentes fatais de trabalho, e assim sucessivamente, e outras questões são tipicamente brasileiras, e a gente deveria estar priorizando essas questões sem prejuízo das demais. Então, a incorporação do ESG aqui é um ESG europeu, no qual a gente discute questões climáticas. De novo, não estou diminuindo a importância delas, mas e questões de equidade de gênero, uma vez que esse tema é um tema global, 50% do mundo é mulher, e acho que esse tema de empoderamento feminino é realmente importante,
mas a gente deixa de lado as temáticas brasileiras e isso realmente me incomoda. Então, antes de comparar Brasil com outros países, que foi a sua pergunta, a gente precisa olhar para dentro, né? A gente precisa olhar para o Brasil e entender que ninguém vai trazer de fora as pautas que são relevantes para nós temos que fazer isso sozinhos. Obrigada, Fábio. Eu queria que você complementasse aí, Gabriela, sobre essa questão Brasil. E, Gabriela, acho que... Ou a Gabriela, você está aí ou só sumiu a câmera? Desculpa, gente, hoje a gente está com alguns problemas técnicos. Voltou. Está nos ouvindo, Gabriela? Sim. Tudo bem, eu estava te perguntando, eu ia te pedir para complementar, a partir da fala do Fábio, como você vê o Brasil nos critérios ESG vis-à-vis o restante do mundo. Olha, eu não... Travou tudo para mim. Acho que só estamos nós dois agora, Fábio. Bom, a gente daqui a pouco também vai ter que encerrar o nosso debate, né? O horário seria até 14h30, mas infelizmente tivemos esses problemas técnicos e conseguimos esticar mais um pouquinho. Fábio, enquanto a Gabriela não volta, eu queria te pedir para fazer as suas considerações finais. E quando ela entrar, se ela conseguir entrar, eu peço para ela fazer as delas também. E desde já agradeço a sua participação e compreensão dos problemas técnicos. Gabriela, e agora, acho que você voltou. Olha, Fábio, me desculpe, vou dar a primazia para a Gabriela falar, tá? Depois eu volto para você. Eu não sei se você chegou a ouvir minha pergunta, era os critérios. Sim. Então, vamos lá. Olha, eu não poderia concordar mais com o Fábio, eu vou adotar esse termo carbonocêntrico, porque ele sintetiza muito como que a gente acaba distorcendo determinadas pautas, né? É o exemplo que eu dou da sacolinha do mercado, né? Que você financiariza uma questão que não é financiarizar. Você cobrar pelas pessoas usarem a sacolinha no supermercado pode até ter seu impacto, mas você ainda não deixa de ter a produção de um número gigante de sacolinhas. Acho que é fundamental, quando a gente fala essa questão do ESG no Brasil, a gente olhar para a nossa realidade, não poderia concordar mais sobre essa questão da gente olhar para a questão racial, da gente olhar para a questão de gênero. Existe no Brasil um gap salarial entre homens e mulheres que deveria ser pauta dessa sustentabilidade social e também da governança, porque do ponto de vista legal não deveria ser possível que mulheres em 2021 sofram discriminação salarial de gênero ou de raça. E além disso, eu acho que é muito importante a gente, enfim, pensar no caso dos povos tradicionais, das comunidades indígenas. Eu vejo nesse debate ambiental, por exemplo, pouco se falando das comunidades indígenas que estão sofrendo muito nesse período de pandemia, né? Então, nesse sentido, é fundamental a gente olhar para fora e se inspirar e a gente pensar em movimentos para trazer para o Brasil. Acho que, inclusive, as multinacionais, elas acabam tendo um papel do ponto de vista da cultura importante, trazendo padrões de trabalho aqui para o Brasil, mas é fundamental que a gente estabeleça o nosso parâmetro de sustentabilidade, considerando aí todo o universo que a gente tem de problemas estruturais, não são problemas conjunturais de um governo ou outro, são problemas estruturais que existem no Brasil desde a sua fundação. Obrigada, Gabriela. Gente, estamos chegando ao fim do nosso debate. Eu agradeço a paciência e compreensão de vocês pelos problemas técnicos. Queria saber se vocês querem fazer considerações finais antes da gente se despedir. Fábio, quer dar uma última palavra antes da gente passar para a Gabriela e, enfim, finalizar? Não, tá bom. Como consideração final, eu tenho 2 pontos que eu queria trazer. O primeiro é que esse tipo de evento é extremamente relevante, apesar dos problemas técnicos, a gente precisa debater questões socioambientais no âmbito corporativo e no mercado financeiro em alto nível, porque é só assim que a gente vai vencer um gap que foi formado durante muitos anos da falta de debate. Então, é super importante, então agradeço pelo convite, um prazer estar aqui com Gabriela e Thaís e Luciana com a sua mediação. Acho que esses eventos eles são absolutamente necessários
e em algum momento ESG deixará de ser nicho, vai virar mainstream, e a gente vai empurrar para o nicho exatamente aqueles que estão na pauta contrária. O segundo ponto que eu queria trazer é que existe uma compreensão dentro do mundo corporativo e financeiro de que é meio cada um por si, né? As pessoas olhando para os competidores de uma maneira negativa e pensando mais em si. Mas quando a gente olha para as questões socioambientais, ninguém consegue absolutamente nada sozinho. Então, a gente precisa ter um olhar mais colaborativo. Nenhuma dessas pautas que foram abordadas aqui hoje, nem do lado social, nem do lado ambiental, nem da questão de governança, ninguém vai conseguir nada sozinho. Então, esse engajamento público da sociedade civil, junto com as companhias, é fundamental. E se for uma pauta de 1, ou de 2, ou de 10, a gente não vai andar para frente. Então, acho que a gente tem que pensar mais coletivamente, e a única forma da gente caminhar para frente em questões que são fundamentais para a nossa sociedade é a gente fazer isso em conjunto. Então, Fábio não vai conseguir nada sozinho, Gabriela não vai conseguir nada sozinha, nem Thaís, ela não está aqui nem para discordar de mim, se for o caso, mas eu acho que essas são pautas comuns e que a gente precisa, se engajar com governos, com companhias, com reguladores, etc., de forma conjunta, e aí a gente vai ver a transformação. Obrigado, foi um prazer. Obrigada, Fábio. Gabriela, quer fazer suas considerações finais? Sim, quero agradecer muito o espaço. É fundamental que a gente discuta sobre isso e discuta esse pós-pandemia, né? Ainda estamos vivendo o prolongamento de uma situação terrível que abalou as estruturas de toda a sociedade, independente de classe, raça, cor, toda a sociedade foi abalada, e a gente precisa entender qual é o saldo, qual é o aprendizado que a gente, quanto sociedade, leva, né? Então, acho que toda a estrutura e o debate que tem se montado em torno da questão do ESG é uma provocação e quase que uma chamada para que as empresas repensem esse modo de atuação que não tem sustentabilidade. A gente precisa pensar nas gerações que virão, não dá para a gente viver como se não houvesse amanhã, porque amanhã ele existe e a gente precisa preparar ele para as próximas gerações que virão. Então, gostaria que todo mundo que está assistindo essa live fizesse uma lição de casa de pensar, a partir da minha atuação, a partir do poder que eu tenho, a partir da onde eu estou inserido, como é que essa discussão da sustentabilidade tem se colocado? Porque é, de fato, uma questão estrutural que precisa ser debatida pela sociedade toda. Está ótimo. Obrigada, gente. Chegamos ao fim da nossa conversa. Eu agradeço o público que esteve aqui com a gente, agradeço o Fábio, a Gabriela e também a Thaís, que precisou sair. Este debate é uma realização do jornal O Globo e da revista Época, com patrocínio da AEGE Saneamento. O conteúdo vai estar disponível no YouTube e no Facebook do jornal O Globo e da revista Época. Vocês poderão rever ou compartilhar para que outras pessoas também possam ter acesso a esse debate. Boa tarde e até a próxima. Obrigada a todos.